Para quem conhece a obra Record of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyrie, sabe do que eu estou falando aqui nesse título. Muitos personagens históricos são retratados ali, mas esse retrato é fiel? Então eu venho aqui trazer nesse vídeo a história do personagem histórico Lubu, o humano que lutou contra o deus Thor no primeiro round ali da história, e verificar se realmente o personagem da ficção corresponde com o que existiu. Então, vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal do Network Nerd. Record of Ragnarok propõe exatamente uma luta entre deuses humanos. Então nós vemos personagens míticos e personagens históricos. E esses personagens históricos, claro, tem que fazer referência a pessoas que realmente existiram. Eu vou exatamente fazer essa comparação se o que foi tratado ali na obra é realmente o que a história nos indica. E eu vou falar aqui propriamente do Lubu. Então você que gosta de Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok, gosta de história, deixe seu like já no canal aqui para fortalecer esse tipo de vídeo. Então, muito obrigado pela sua companhia e vamos lá. Vou começar falando que a biografia oficial de Lubu nós podemos verificar em basicamente duas obras. Uma é o Registro dos Três Reinos e a outra é o Romance dos Três Reinos. Como o próprio nome indica, a primeira ela é basicamente uma literatura histórica. Então ela tende a retratar mais fielmente com a realidade quem foi Lubu. A segunda é um romance, então ela tem uma proposta mais ficcional daquele personagem histórico ali. Não que não exista verdade também histórica nessa obra, mas ela tende a ser mais romanceada, então tende a ter um caráter mais ficcional. Mas ainda assim, as duas têm o peso de biografias oficiais de Lubu. E é claro, a obra Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie, ela se atém mais a essa segunda que eu falei, ao Romance dos Três Reinos. É claro, para, vamos dizer assim, dar maior carga ficcional ao personagem, né? Fica mais legal ali para a obra. E nós sabemos que eles fazem muito isso ali, a proposta dessa narrativa é essa. Humanos, personagens históricos famosos contra os deuses. Inclusive, se vocês quiserem verificar mais sobre essa questão, eu tenho aqui um vídeo no canal que eu falei sobre o Sasaki Kojiro e comparei ele com o personagem histórico Sasaki Kojiro, ok, mas também com o Miyamoto Musashi. Eu falei que o Kojiro ali de Record of Ragnarok tinha alguns traços do personagem histórico Miyamoto Musashi. Se vocês quiserem verificar, tem aqui esse vídeo no canal. Vou começar falando aqui da característica física de Lubu e também do outro personagem ali, o seu corcel, Lebre Vermelha. Interessante que o Lebre Vermelha também existiu, está lá nos registros históricos. Vou começar exatamente falando sobre o Registro dos Três Reinos. E ali nessa obra, ele não fala, o autor não fala sobre as características físicas, essa fisionomia do Lubu, mas fala que ele era muito forte fisicamente, que ele era treinado, muito bem treinado em arco e flecha e equitação. Por suas proezas em artes marciais, Lubu foi apelidado de o General Voador, que esse apelido também é mencionado ali em Record of Ragnarok. E essa sintonia entre o Lubu e o Lebre Vermelha é mencionada também nessa obra histórica. Da seguinte forma, é dito ali que entre os homens, Lubu, entre os corcéis, Titu. Titu é exatamente Lebre Vermelha. Essa é a descrição dos dois personagens ali, sob o ponto de vista histórico. Agora eu vou falar a descrição romanceada que se tem ali no Romance dos Três Reinos, de Lubu. Um olhar elevado e digno, um porte majestoso e inspirador, empunhando um Fantian Ruaj, o cabelo puxado
para trás e usado um cocar dourado, vestindo um manto de batalha com estampa florida, envolto de uma armadura corporal decorada com imagens do Ni, usando um cinto precioso adornado com a imagem de um leão. Bom, o nome dessa arma aí eu vou falar um pouco mais à frente. O que ela significa. Agora, nós vemos aí que o anime, o mangá, eles retrataram bem ali o Lu Bu. Só que, claro, só deixaram ele sem roupa, mas até o detalhe do cinto, eles colocaram também um outro detalhe que é escrito ali, que o Lu Bu, ele possuía um nome de cortesia, que era o Feng Xian. O nome de cortesia é uma tradição lá da China. Inclusive, eu falo melhor sobre essa questão, essa tradição, sobre esses nomes de cortesia chineses num outro vídeo aqui do canal, em que eu falo sobre a série Os Indomáveis. Se vocês quiserem, é só conferir aqui nesse vídeo. Agora a questão que eu acho que mais se afasta ali de Record of Ragnarok para a biografia oficial aí dessas duas obras, que é a fidelidade dos comandados de Lu Bu. O que acontece é que Lu Bu ali é conhecido por trair os seus parceiros de guerra ali. Então, ele era uma pessoa muito desconfiada, ele era uma pessoa com um temperamento muito agressivo, muito explosivo. Então ele tinha problemas de relacionamento, ele rompia alianças, ele estava sempre virando a casaca. Ele estava junto com alguém e de repente ele não estava mais, se tornava inimigo, então ele fez isso com frequência. Então aquela questão ali, toda aquela fidelidade daquela galera ali da torcida para ele, ter um exército dele que torcia por ele, aquilo ali ficou distante do que nós temos da biografia de Lu Bu. Por outro lado, com relação ao personagem Shen Gong, é possível que ele realmente tenha aquele grau de fidelidade, aquele grau de afeto com relação ao Lu Bu. Isso porque, mesmo com todas essas indas e vindas de Lu Bu, essas traições que ele fazia, mudava de lado, tal, virava casaca, o Shen Gong é um cara que o acompanhou durante muito tempo em sua trajetória militar. Então, ele ali foi um cara que ficou ao lado do Lu Bu durante muito tempo, mesmo ele mudando de lado toda hora. Então, é possível que o Shen Gong tenha aquele grau ali de fidelidade com o Lu Bu. Agora, com relação a três personagens que a gente vê ali na plateia: Zhang Fei, Liu Bei e Guan Yu. Esses três personagens também são personagens históricos, eles existiram ali, conviveram na mesma época de Lu Bu, foram adversários de Lu Bu e tal, senhores da guerra também, beleza. E o interessante ali é que também tem uma relação legal com a história. Por quê? Em determinado momento é dito que o Lu Bu é o mais forte dos três reinos. E aí o Liu Bei, ele contesta essa afirmação. Mas, no meu entender, o mais forte é o Guan Yu. Só que o Guan Yu o corrige. Se você olhar realmente em termos gerais, eu sou o mais forte. Porque, por relação a você verificar a estratégia, verificar toda a questão militar envolvida. Só que, para enfrentar um deus como Thor, você precisa de toda a força física possível. E aí sim, nesse quesito, o Lu Bu é o mais forte. Ou seja, ele disse que ele era um cara mais completo. Mas em termos de força física, força bruta propriamente dita, o Lu Bu, ele era o que estava na frente. Ele era o mais poderoso. E isso também tem muito sentido com relação à história. Como eu disse, o Lu Bu era um cara com um temperamento explosivo, era um cara desconfiado, era um cara que ele traía as pessoas por não confiar, ele era uma pessoa complicada. E por conta dessas questões, ele não era um bom estrategista. Ele provou em algumas questões ali, algumas campanhas militares, que estratégia não era o forte dele. Ou seja, ele era um cara muito forte fisicamente, ele era um grande artista marcial, mas estratégia ele não era bom. Então, esse é um outro ponto que é citado ali na obra, que tem relação com a biografia do personagem histórico Lu Bu. Como eu disse anteriormente,
ali no Romance dos Três Reinos, é dito que o nome da arma de Lu Bu era Fan Tian Bandi, que nada mais é assim, traduzido aproximadamente, Sky Piercer ou Perfurador do Céu. A gente tem a tradução ali que seria Perfurador do Céu, mas eles falam Devorador do Céu. Bom, é aquele golpe que ele rasga o céu ao meio. E esse é o interessante. O nome do golpe que ele faz ali na obra é o nome da arma no romance. E lembrando que Ji, essa arma ali, é uma alabarda no estilo chinês, que é a que ele usa ali no anime, no mangá. Então é legal que tem essa referência histórica. Aquela ali era a arma que o Lu Bu utilizava, e tem essa questão do nome. O nome da arma no romance histórico é o nome do golpe que o Lu Bu utiliza ali contra o Thor. Um golpe muito poderoso que ele desenvolve e utiliza contra o Thor. Então essas são as comparações do personagem histórico Lu Bu com o personagem ficcional Lu Bu que nós vemos ali em Record of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyrie. Lembrando aqui para vocês que o Lu Bu é um cara recorrente em outras mídias, tanto em games quanto em outros animes. Ele é um personagem que é retratado em obras tipo teatrais por conta da questão cultural, ali do peso que ele tem na cultura da China. Se vocês quiserem, comentem aqui. Eu trago mais vídeos falando sobre o Lu Bu, essa questão dele aí. Ou também, se vocês quiserem que eu fale de outro personagem de Record of Ragnarok, também comentem aqui. E também peço que, além de seus comentários, vocês deixem seu like se vocês gostaram do vídeo. Então, desde já agradeço a companhia, muito obrigado e até a próxima.